Eu liguei pela primeira vez numa terça-feira à tarde. Era uma daquelas tardes mornas de setembro, em que o vento sopra preguiçoso pelas frestas da janela e o relógio parece girar mais devagar do que deveria. Deixei tocar 5 vezes antes de desligar, como sempre fazia, sem deixar recado. Meu filho nunca gostou de mensagens de voz. Achava arcaico, coisa de gente que não entende tecnologia. Mas na quarta, na quinta e na sexta, toquei de novo. E de novo. E nada. Nenhuma resposta. Nenhuma notificação. Nenhuma luz azul de visto. E foi aí que algo dentro de mim começou a se torcer. Josh não era do tipo expansivo. Eu sei disso. Nunca foi. Desde pequeno, era mais fechado. Reservado. Um menino que preferia brincar sozinho com carrinhos no tapete do que dividir os brinquedos com os primos. Mas ele sempre me atendia. Mesmo que fosse com aquele tom meio apressado, como quem diz: "Pai, tô ocupado, falo depois." Mesmo que fosse só para dizer que estava bem. Só para eu ouvir a voz dele e respirar com um pouco mais de tranquilidade. Mas agora tinha algo errado. Eu não sou de fazer escândalo. Nunca fui. Nem quando a mãe dele morreu, nem quando perdi o emprego no tribunal, nem quando o médico disse que meu joelho não ia voltar ao normal. Sempre fui de guardar as coisas, esperar que o tempo ajeitasse. Mas naquela sexta-feira à noite, eu fiquei parado em pé no meio da sala, olhando para o telefone fixo como se ele fosse uma criatura viva que estava me traindo. Josh não atenderia 5 chamadas seguidas, muito menos 7, como já haviam sido. E o pior, nenhuma resposta das mensagens que mandei para o celular dele. Nenhum "Oi, pai", nenhum emoji automático, nada. No domingo, deixei de lado o orgulho e liguei para a mãe da ex-mulher dele, Evelyn. Ela nunca gostou muito de mim, mas sempre foi educada. Disse que não falava com o Josh há semanas, que a última vez que o viu foi no aniversário do neto, Ethan. Ele parecia cansado, ela disse, mas nada fora do comum. Perguntei se ela sabia se estava tudo bem em casa. Ela hesitou por um segundo, o tipo de silêncio que gruda no ouvido, e depois respondeu. A Megan saiu para visitar a irmã em Belo Horizonte. Ficaria lá uns dias. Acho que ele estava sozinho com o menino. E foi aí que eu comecei a sentir algo frio escorrer por dentro da espinha. Sozinho com o menino. Não sou um homem dado a paranoias, mas há silêncios que não significam apenas ausência. Eles pesam, crescem, mudam de forma. Comecei a reparar em pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Josh não atualizava as redes sociais, e ele sempre postava foto do Ethan uma vez por semana. Nenhuma movimentação bancária na conta conjunta que ele mantinha com a Megan, onde, por hábito, eu ainda fazia depósitos mensais para ajudar. Um dos depósitos, aliás, voltou. Conta sem acesso. Alegação de conta inativa. E aquilo foi como um empurrão. De um segundo para o outro, me vi levantando da poltrona e pegando o casaco, como se meu corpo já soubesse o que eu tinha que fazer, antes mesmo de eu tomar a decisão. Não avisei ninguém. Nem vizinhos, nem amigos, nem o síndico do prédio. Peguei o carro e fui dirigindo devagar até o bairro deles. Era um pouco mais de 5 da tarde quando estacionei na esquina da rua onde ficava a casa. Fiquei ali dentro do carro por uns bons 10 minutos observando. A casa parecia parada. Não vazia, mas suspensa. Como se estivesse segurando a respiração. Nenhuma luz acesa. O carro do Josh estava na garagem, mas o portão da frente entreaberto, como se tivesse sido mal fechado. E o lixo, o maldito lixo, estava acumulado desde a segunda-feira anterior. 3 sacolas pretas, inchadas pelo sol. Uma delas rasgada, com cascas de banana apodrecendo na beirada da calçada. Andei até o portão com passos lentos, medindo o chão com os olhos como um policial de filme antigo. Não chamei. Não bati. Apenas empurrei a madeira e ouvi o rangido como um alerta. A entrada da casa tinha marcas de dedos na maçaneta, mas estava destrancada. E naquele instante, uma parte de mim quis voltar. Quis fechar a porta, entrar no carro, fingir que nada disso estava acontecendo. Mas era tarde. O silêncio já tinha me puxado para dentro. E quando entrei na sala, o cheiro me acertou primeiro. Não era podre. Não ainda. Mas era denso, quente demais para uma casa com cortinas fechadas e janelas trancadas. Uma mistura de mofo, comida parada e algo que eu ainda não conseguia nomear.
Não gritei pelo nome do meu filho. Não corri pelos cômodos. Apenas caminhei. Meus olhos procurando por vida, por som, por qualquer sinal de movimento. A cozinha estava em desordem. Uma panela com macarrão seco ainda na boca do fogão, copos espalhados, uma mamadeira com resíduo embolorado dentro da pia. Na geladeira, leite vencido há 4 dias. O tempo parou ali, como se quem vivesse naquela casa tivesse desaparecido no meio de uma terça-feira qualquer. Subi as escadas sentindo o joelho ranger, com o coração preso na garganta. O quarto do casal estava intacto. Lençóis amassados. Uma camisa do Josh pendurada na maçaneta. Mas o que me chamou a atenção foi a ausência. O celular dele não estava ali. Nem carteira. Nem chaves. Tudo que compõe o rastro de uma pessoa. E então fui até o último quarto do corredor. O quarto do Ethan. A porta entreaberta, o abajur ainda aceso, com a lâmpada tremendo em tons laranja fraco e um cobertor caído no chão. Entrei devagar. Um dinossauro de pelúcia jogado no canto, uma xícara de plástico mordida e um ranger, muito leve, de algo se mexendo, debaixo da cama. Mas esse é um detalhe para mais tarde, para o que vem depois. Naquele momento eu só sabia que meu filho estava desaparecido, meu neto sozinho. E o silêncio? Ele agora tinha dentes. Voltar àquele bairro depois de tanto tempo me deu uma sensação difícil de explicar. Era como entrar num cenário que conheço bem, mas onde tudo parece ligeiramente deslocado. Como se alguém tivesse trocado as peças da mobília de lugar enquanto eu estava longe. O mesmo portão de alumínio riscado pelo tempo. A mesma calçada rachada que um dia o Ethan riscou com giz colorido enquanto eu tomava sol sentado no degrau. Mas dessa vez, não havia cor alguma. Nem som. Nem sinal de vida. A rua, tão familiar, parecia outra. E a casa do meu filho, congelada, como se o tempo tivesse parado ali dentro. Eu estacionei longe de propósito, na esquina, com o carro apontado para a saída, como quem não sabe se vai entrar ou fugir. Desliguei o motor, mas continuei com a mão na chave por alguns segundos. Olhei para a janela do andar de cima, a que dava para o quarto do Ethan, e senti o coração dar um salto sem motivo. Tudo escuro, cortinas fechadas, nenhuma lâmpada acesa. O relógio no painel marcava 18h12, hora em que, normalmente, Josh estaria preparando o jantar. Megan estaria organizando as coisas do dia seguinte, e Ethan, bem, ele provavelmente estaria correndo pela sala com algum brinquedo barulhento rindo alto. Mas agora havia apenas silêncio. Cruzei a rua devagar, sentindo o vento bater nas minhas costas com mais força do que o normal. O tipo de vento que parece querer te empurrar para longe de onde você está indo. O portão estava entreaberto. Um detalhe simples, mas que me atingiu com força. Josh era obsessivo com segurança. Trancava tudo. 2 voltas na fechadura. Corrente no portão. Cadeado no portão lateral. E agora, ele estava escancarado como uma boca aberta, esperando por algo que não sabia digerir. Empurrei o portão com cuidado, e ele rangeu como se reclamasse da minha presença. Entrei. A grama do jardim estava alta, negligenciada. Algumas folhas secas se acumulavam nos cantos, e o chão estava úmido. Passei por uma bicicleta infantil jogada de lado, com a corrente caída. Tinha barro nas rodas. Barro seco de dias. A porta da frente estava fechada, mas não trancada. Coloquei a mão na maçaneta, senti a temperatura fria do metal e pressionei devagar. O trinco cedeu sem resistência. Abriu-se com aquele estalo seco que, mesmo pequeno, soou como uma explosão nos meus ouvidos. A casa estava escura, escura de um jeito estranho. Não era ausência de luz, era ausência de movimento, ausência de presença humana. Não havia o som de um ventilador, o tic-tac de um relógio, o ruído distante da TV ligada como fundo. Nada. Só um zumbido grave, que podia muito bem ser coisa da minha própria cabeça tentando me proteger do pânico. Entrei e fechei a porta atrás de mim, mas sem trancar. Meus olhos levaram alguns segundos para se acostumar. A sala estava como eu lembrava, mas ao mesmo tempo, diferente. O sofá de linho cinza, onde costumávamos assistir futebol aos domingos, estava coberto por uma manta mal jogada. Tinha uma almofada caída no chão, com uma mancha escura de café seco, e o cheiro, aquele cheiro abafado, azedo, que já havia me atingido no primeiro tópico,
Agora parecia mais denso, misturado com gordura velha, leite talhado e um leve toque de algo metálico. Algo que não queria estar ali. Passei devagar pela sala, os passos abafados pelo tapete. Toquei o encosto da poltrona onde costumava sentar. Poeira. Josh nunca deixaria acumular poeira. Fui até a cozinha. Não havia pratos lavados. Não havia nada fresco. Tudo parado, seco, empedrado. Como se alguém tivesse vivido ali intensamente por meses e, de repente, desaparecido. A mesa ainda tinha o prato do jantar. Um prato. Só um. Me agachei. Era comida infantil. Macarrão em formato de estrelinhas, já endurecido. Uma colher pequena com o cabo do Batman ainda suja de molho. Um copo de suco pela metade. Laranja turva, com formigas afogadas boiando. O chão estava pegajoso. Eu sentia sob os sapatos uma mistura de refrigerante derramado e gordura acumulada. E foi aí que percebi algo que, até então, meu cérebro não tinha registrado. A geladeira estava desligada. Não fazia som. Me aproximei e abri devagar. O cheiro que saiu de dentro me fez engasgar. Era isso. Era dali que vinha o fedor adormecido na casa. Alimentos estragados, carne podre, leite coalhado. Tudo em silêncio, como um corpo escondido. Fechei com força e senti a náusea subir até o estômago. A casa estava entregue. Mas entregue ao quê? Segui o corredor em direção à escada. Cada passo fazia a madeira ranger, como se reclamasse do meu peso, ou do meu atrevimento em estar ali. Subi devagar, uma mão no corrimão e outra segurando firme o celular no bolso. Pensei em ligar de novo. Pensei em chamar o nome do meu filho. Pensei em gritar pelo Ethan, mas não fiz nada. Continuei. No topo da escada virei à direita, em direção ao quarto do casal. A porta estava semi-aberta. Empurrei com os dedos. Estava vazio. Lençóis revirados, uma escova de cabelo no chão. A cômoda com todas as gavetas abertas como se alguém tivesse procurado algo com pressa. E então reparei. O armário aberto e vazio. Roupas faltando. A parte dela. Os sapatos dela. Sumidos. Como se Megan tivesse partido. Ou fugido. E foi quando percebi, pela primeira vez, que havia algo além da ausência. Havia abandono. Alguém tinha saído dali, deixando tudo para trás. Ou pior, alguém não pôde levar nada, e por isso tudo estava do jeito que ficou. Saí do quarto com o estômago em nós. Fui até o segundo cômodo, o antigo escritório. Trancado. Trancado por dentro. Fiz uma anotação mental de voltar ali mais tarde. E então, a porta no fim do corredor. O quarto do Ethan. A maçaneta era a única limpa. Sem poeira. Sem marcas. Um vestígio de uso recente. Empurrei devagar. A luz fraca do abajur tremia, e o quarto inteiro parecia exalar algo que não era só tristeza. Era inquietação. Algo ali dentro ainda pulsava. E quando coloquei o pé para dentro, senti a temperatura cair. O ar mais pesado. O tapete afundando levemente sob meu peso. O cobertor no chão. Um brinquedo virado para a parede. Um desenho colado com fita crepe, rasgado na metade. E o som. Aquele som leve, abafado, que vinha debaixo da cama. Como se alguém respirasse. Ou se mexesse. Eu não fui até lá. Não naquele momento. Meu corpo endureceu. Meu coração pulou dentro do peito. Meu instinto disse o que fazer. Voltei. Saí da casa sem fazer barulho. Passei pela sala como um ladrão de memórias. Fechei a porta atrás de mim e desci os degraus sem piscar. Peguei o celular, disquei 190 e disse apenas: "Meu nome é Eduardo. Acho que algo aconteceu com meu filho. Entrem com cuidado. Tem alguém, ou alguma coisa, debaixo da cama do meu neto." Eles disseram que estariam lá em minutos. Eu só disse: "Venham rápido." E fiquei esperando, em pé, do outro lado da rua, o portão ainda aberto, as janelas todas apagadas, e aquele quarto lá em cima, aceso, me encarando de volta. A espera pela viatura durou pouco mais de 10 minutos, mas dentro da minha cabeça, cada segundo se alongava como uma hora. Eu fiquei parado do outro lado da rua, os braços cruzados, os olhos fixos na fachada escura da casa que um dia foi meu orgulho. Aquela casa onde entreguei meu filho no dia da mudança, onde ajudei a montar a cama do neto, onde deixei um conjunto de chaves reserva na mão dele e disse:
Você vai ser um ótimo pai. Agora, as mesmas janelas estavam opacas, como olhos sem alma, e a porta entreaberta parecia engolir o que restava de paz. A viatura chegou devagar, sem sirene, como eu tinha pedido. 2 policiais desceram, um homem alto de expressão rígida e uma mulher mais jovem, com olhos atentos demais para a idade. Me aproximei e falei em voz baixa, como quem confidencia algo indecente. A porta está aberta. Acho que tem alguém debaixo da cama do meu neto. Meu filho está desaparecido há 2 semanas. E tem alguma coisa errada com essa casa. Eles se olharam rapidamente. Trocaram um aceno mudo e entraram. Eu não quis ir junto. Algo me dizia que já era tarde demais para testemunhar o que quer que estivesse prestes a ser descoberto. Fiquei do lado de fora, próximo ao jardim, e sentei na mureta de pedra. A noite tinha começado a cair, e com ela, o vento trazia um cheiro estranho que agora eu reconhecia com mais clareza. Não era apenas comida estragada. Era algo mais orgânico. Algo que pertencia ao corpo. Uma mistura entre mofo antigo, suor velho e algum tipo de decomposição emocional que impregnava tudo naquela casa. A policial saiu minutos depois e pediu que eu ficasse sentado. Estamos verificando os cômodos com cautela, ela disse. Tem sinais de abandono, mas nada de arrombamento. Ela hesitou antes de continuar. O senhor tem certeza de que havia alguém ali dentro? Eu respondi com os olhos. Não era mais sobre certeza. Era sobre intuição. E a minha, naquele momento, gritava por dentro. Mais 2 policiais chegaram. Entraram em silêncio carregando lanternas e luvas. Um terceiro carro da perícia foi chamado. Por precaução, disseram. E foi nesse momento, quando começaram a fotografar cômodos que antes abrigavam risadas, que eu entendi que a palavra lar já não servia mais para aquele lugar. Cerca de 20 minutos depois, um dos agentes apareceu com uma caixa de papelão nas mãos. Dentro estavam alguns brinquedos do Ethan, livros infantis e uma camisa pequena com uma mancha escura no colarinho. A policial do início se aproximou e perguntou calmamente. O senhor sabe quando foi a última vez que viu seu neto? Minha garganta travou. Pisquei 2 vezes antes de responder. Aniversário dele. Há pouco mais de 3 semanas. Estava bem. Brincando de carrinho, correndo pela sala. A Megan saiu no meio da festa para atender uma ligação. Josh ficou cuidando dele. Depois disso, só mensagens. Nenhum vídeo, nenhuma ligação. Nem chamadas de vídeo? Não. Eu pedi, mas eles sempre diziam que estavam ocupados. A policial anotou algo num pequeno bloco. O senhor tem contato com a mãe da criança? Megan? Não. Quer dizer, tínhamos um contato distante, mas ela disse que viajaria por uns dias. Ela franziu os olhos. A vizinha da casa ao lado relatou que não vê movimento ali há pelo menos 10 dias. Nem gente entrando, nem gente saindo. Só ouviu um barulho estranho anteontem, como de móveis arrastando. A policial suspirou. Estamos tentando contato com a mãe, mas até agora sem retorno. O celular está desligado. Eu me levantei. Posso entrar? Ela hesitou, mas permitiu. Fique atrás da linha dos peritos. Não toque em nada. Atravessar aquela porta de novo, agora com luzes artificiais dançando nas paredes e gente estranha andando pela casa com sapatos de borracha, foi como invadir a cena de um crime que eu não queria acreditar que existia, mas estava ali, em cada detalhe. No retrato da família torto na parede da sala, coberto por uma fina camada de poeira. Na correspondência acumulada sobre a bancada, envelopes rasgados, contas vencidas, cartas devolvidas com selo vermelho. No tapete da sala, com manchas que pareciam ter sido esfregadas às pressas. Manchas que não pertenciam à rotina de uma casa. Manchas que não saíram com sabão. Na cozinha, a geladeira havia sido reaberta pelos peritos. Estava desligada há dias, talvez semanas. Um dos agentes catalogava os alimentos deteriorados com uma prancheta nas mãos. Mas o que me atingiu com mais força foi a pequena mochila azul sobre a mesa. A mochila do Ethan, ainda com o chaveiro de dinossauro que eu dei para ele no Natal. Dentro, havia um caderno com os desenhos dele. Um deles me fez parar. Era uma figura em preto e vermelho, com olhos grandes, escondida sob uma cama. E embaixo, com letras tremidas, estava escrito: "Não conte para ninguém. Ele fica bravo." Minha pele arrepiou como se o ar ao redor tivesse gelado de repente. A policial percebeu e me puxou gentilmente pelo braço.
O senhor quer sentar um pouco? Eu balancei a cabeça. Quem fica bravo? Eu sussurrei. Mais para mim do que para ela. Mas ela ouviu. E respondeu com um olhar que dizia mais do que palavras. Eles estavam começando a considerar possibilidades que eu ainda não conseguia nomear. Subimos juntos as escadas. Paramos no corredor do andar de cima, onde um dos peritos saía do quarto do casal com um saco plástico nas mãos. Dentro, algo que parecia um telefone quebrado, manchado por algo escuro, endurecido. No fim do corredor, 2 outros oficiais estavam agachados diante da porta do quarto do Ethan. A luz estava acesa, e o movimento debaixo da cama havia voltado. A policial me olhou e disse com firmeza: "O senhor deve esperar lá embaixo." E naquele instante, pela primeira vez, eu percebi que a polícia estava com medo também. Porque havia algo ali. Algo que não era só ausência. Era presença. Oculta, silenciosa e viva. O quarto do Ethan sempre teve um tipo de energia que eu não conseguia explicar. Mesmo quando ele era bebê, antes de falar as primeiras palavras, havia algo ali que fazia o espaço parecer vivo. Não no sentido mágico que os avós costumam usar, mas no sentido mais cru, mais real. Aquele cômodo respirava com o menino. Era o lugar onde ele fazia vozes para os brinquedos, onde ele se escondia debaixo da coberta e ria de seus próprios segredos. Quando Josh e Megan compraram aquela casa, a primeira coisa que ele pediu foi uma luminária de dinossauro, daquelas que projetam estrelas no teto, para dormir com o céu no quarto, ele disse, e foi o que fizeram. Mas naquele dia, quando subi as escadas acompanhado pela policial e parei diante da porta entreaberta, a energia era outra. Como se todo o céu que ele tanto queria agora pesasse sobre o lugar, empurrando as paredes para dentro. A luz do abajur tremia, lançando sombras que oscilavam no papel de parede infantil, transformando dinossauros sorridentes em criaturas distorcidas. O ar ali dentro era diferente. Umidade nas paredes, como se o quarto suasse por dentro. E o silêncio. O silêncio já não era apenas ausência. Era presença. Uma presença que nos observava, agachada, imóvel, mas claramente ciente de que estávamos ali. Os 2 policiais que já estavam no quarto se entreolharam com a seriedade dos que sabem que vão encontrar algo que prefeririam não ver. Um deles, o mais velho, fez sinal para que eu ficasse no corredor. Eu obedeci, mas me recusei a descer. Cruzei os braços e fiquei em pé, assistindo. O chão rangeu sob o peso dos oficiais. Um deles se abaixou devagar, com a lanterna apontada para o vão estreito entre a cama e o chão. A policial que estava ao meu lado soltou um sussurro quase inaudível, como um instinto de proteção se ativando. E então veio o primeiro som. Um arranhar fraco, como unhas contra madeira. Não era forte o suficiente para alarmar alguém desatento. Mas ali, no contexto em que estávamos, foi como um grito. O agente debruçado se enrijeceu. "Tem algo aqui", ele disse, mas não moveu a cama ainda. Primeiro, olhou em volta, como se buscasse permissão no ar. O outro oficial puxou com cuidado uma das laterais da estrutura, tentando não causar estardalhaço. A cama de Ethan era dessas de madeira bruta, pesada, difícil de mover sem arrastar. Quando deslizou alguns centímetros, um estalo seco ecoou, como se algo tivesse batido do outro lado. E então o silêncio que vinha debaixo da cama se partiu. Um gemido. Fraco. Humano. A policial deu um passo à frente, a mão já indo em direção ao rádio preso ao ombro. "Tem alguém aqui embaixo." O agente repetiu, dessa vez com a voz firme, e se abaixou mais uma vez. Eu tentei me aproximar, mas a outra oficial colocou o braço na minha frente. "Não ainda." O agente estendeu a mão sob a cama e falou em voz baixa. "Está tudo bem. Somos da polícia. Você está seguro agora. Pode sair." Mas nada saiu. Ele deitou no chão e tentou olhar. A lanterna iluminou o interior do vão. Eu não via, mas pude sentir no rosto dele a mudança de expressão. Do profissional experiente ao homem que tenta compreender o que não quer aceitar. Quando ele se levantou, estava pálido. "Vamos precisar de paramédicos." Foi só isso que ele disse. O outro agente passou por ele, entrou com luvas, e junto com a policial, ergueram a cama com força. E foi aí que eu vi. O corpo. Pequeno. Sujo. Com as roupas coladas à pele pelo suor e por algo escuro.
seco, a pele pálida, os olhos semicerrados. Era Ethan, meu neto. Ele estava vivo, mas por um fio. O menino se encolheu com a luz, como um animal ferido. Não falava, não chorava. Apenas respirava com dificuldade, os olhos grudados em algum ponto atrás de nós, como se visse outra coisa. Ou alguém. Os policiais recuaram. A policial olhou para mim com olhos que diziam o que a boca não podia. Eu caí de joelhos. Me arrastei até ele, ignorando as vozes ao redor. Ethan não me reconheceu de imediato. Mas quando minha mão tocou a dele, algo pareceu reacender. Seus dedos se moveram levemente, e seus lábios rachados sussurraram algo que ainda hoje me persegue, como um eco no fundo de uma caverna. Ele disse, para eu ficar quieto. Antes que eu pudesse perguntar quem era ele, a equipe médica entrou. Me afastaram com delicadeza, mas firmeza. Começaram os procedimentos ali mesmo, no chão do quarto. Oxigênio, avaliação rápida, pressão. Uma das médicas murmurou algo sobre desidratação severa, sinais de trauma. Não havia cortes profundos, nem sangue visível, mas havia marcas. Nos pulsos, no tornozelo. Pequenas, finas, como laços amarrados com força. E o olhar. O olhar de quem viu algo que não deveria. Fui levado para a sala. Os policiais pediram que eu desse espaço. Ethan foi colocado em uma maca, com cuidado, e levado para a ambulância. Eu não fui com ele. Fiquei ali, parado, assistindo. Um dos peritos me entregou um cobertor e disse que eu tremia. Eu nem percebi. O corpo inteiro vibrava com a força de tudo que ainda não tinha sido dito. Eles perguntaram se eu sabia de algo. Se eu desconfiava de alguém. Eu disse que não. Que só queria entender. Onde estavam Josh e Megan? Quem trancou a porta do escritório? Por que Ethan estava ali, sozinho, debaixo da própria cama? E quem era ele? O policial mais velho apenas olhou para mim e disse, é isso que vamos descobrir agora. E então ele apontou para o escritório trancado. Vamos começar por ali. Depois que a ambulância partiu, tudo na casa pareceu congelar num tipo de suspensão irreal. O quarto do Ethan, agora vazio, ainda exalava o medo que ele deixou para trás. Eu fiquei em pé no corredor, observando enquanto os policiais se revezavam em torno da porta do escritório. Era o último cômodo que restava a ser explorado. E o único que estava trancado por dentro. Havia algo ali. Algo que fazia os oficiais andarem mais devagar. Como se cada passo dentro daquela casa exigisse um novo tipo de cuidado. Eu me perguntava quem trancaria um escritório por dentro e não sairia. O trinco estava intacto, a fechadura sem sinais de arrombamento. Um dos peritos desceu as escadas e voltou com um conjunto de ferramentas. A policial que me acompanhava me pediu para descer ao andar de baixo, mas eu recusei. Disse que não tocaria em nada. Só queria ver. Só queria entender. O estalo da tranca cedendo soou como um tiro abafado. Quando a porta foi aberta, um cheiro mais forte se espalhou pelo corredor. Não era putrefação. Ainda não. Era algo mais metálico, mais químico. Um cheiro de pano molhado, tinta velha e ferrugem misturados. A luz do corredor foi a única coisa que entrou no cômodo, iluminando aos poucos o interior. Ninguém falou por alguns segundos. O policial mais velho apontou a lanterna e entrou. E então o murmúrio começou. Meu Deus! A primeira coisa que vi foram os recortes. Jornais, revistas, fotos antigas presas com tachinhas no mural da parede. A maioria mostrava imagens de crianças, recortes escolares, fotos de parquinhos, manchetes locais. Algumas estavam rabiscadas com caneta vermelha, outras com datas anotadas no canto inferior. Um caderno grosso, aberto em cima da mesa, exibia páginas com frases repetidas várias vezes. Obediência é segurança. O silêncio protege. Ele escuta mesmo quando está longe. Mas o pior foi o armário de ferro no canto. Estava trancado com corrente e cadeado. Um dos peritos chamou a equipe de reforço. Enquanto eles avaliavam o que fazer com o armário, outro agente examinava o computador da mesa, que ainda estava ligado. A tela piscava com uma única janela aberta, um editor de texto com uma frase congelada no meio. Ela descobriu. Ele sabe. Já é tarde. Eu senti os joelhos amolecerem. Me apoiei na parede. Ela quem? Megan? E ele, o mesmo que Ethan mencionou?
A policial me olhou e disse: Senhor, vamos precisar que o senhor saia da casa por enquanto. Há indícios de atividade perigosa nesse cômodo. Eu balancei a cabeça, mas antes que pudesse dar um passo, o armário de ferro tremeu. Sim, tremeu. Todos pararam. Um dos peritos colocou a mão no coldre. O outro estendeu o braço para impedir a aproximação dos demais. E então, novamente, o metal vibrou, como se algo do lado de dentro estivesse se movendo. Não com violência, mas com insistência, como um bicho enjaulado, como algo vivo. A corrente foi cortada com um alicate hidráulico. A porta do armário se abriu devagar, revelando o interior escuro. O cheiro aumentou. Um cheiro de suor antigo, de cobertor úmido, de isolamento. E lá dentro, encolhido como uma sombra humana, estava alguém. No primeiro momento, ninguém soube dizer se era um adulto ou um adolescente. Estava sujo, magro, com a cabeça abaixada. Os braços envolviam as pernas e o corpo tremia. O cabelo cobria o rosto. Quando a lanterna bateu direto, ele ergueu os olhos. E eu juro por tudo o que é sagrado. Aqueles olhos não eram normais. Eles não piscavam. Eles não reagiam à luz. Eles estavam vazios. Os policiais recuaram. Um deles pediu reforço psiquiátrico. Outro começou a murmurar instruções no rádio. O menino, porque era um menino, não disse nada. Apenas balançava o corpo para frente e para trás, num ritmo constante, hipnótico, como se estivesse cantando uma música que ninguém podia ouvir. A policial sussurrou para mim. Ele não é o Ethan, mas parece ter a idade dele. Eu já sabia. Aquilo não era meu neto, mas havia uma ligação, uma presença compartilhada, uma sombra que rondava os dois. Eles tentaram conversar com ele. Perguntaram nome, idade, o que fazia ali. Ele não respondeu. Quando o tocaram, ele não reagiu. Mas quando o tentaram tirar do armário, ele gritou. Um grito curto, agudo, impossível de reproduzir com palavras. E mais assustador do que o som foi a frase que ele sussurrou logo depois. A única coisa que disse naquele dia. Não posso sair. Ele ainda está aqui. Todos pararam. Os policiais olharam ao redor. E então ouviram. Um rangido. Vindo do andar de baixo. A casa, que até então havia revelado seus horrores estáticos, parecia agora dinâmica. Um som de móvel arrastando. Uma porta batendo sozinha. E uma luz piscando no porão, que ninguém lembrava de ter acendido. O perito olhou para mim. Tem porão nesta casa? Tem, eu disse. Mas nunca foi usado. Fica trancado. Ele engoliu seco. Está aberto agora. E naquele instante, todos nós entendemos que a coisa mais assustadora que aquela casa ainda guardava estava viva e esperava. Por muito tempo na minha vida eu acreditei que o silêncio era sinônimo de paz. Depois que minha esposa morreu, a casa ficou silenciosa demais, e no início isso me feriu. Mas com o tempo, aprendi a respeitar o vazio. Comecei a acreditar que o silêncio significava estabilidade, ausência de brigas, ausência de caos. Mas naquela noite, naquela casa, aprendi uma nova definição. Silêncio pode ser uma armadilha, e quando ele pesa demais, é porque tem algo escondido embaixo. O menino do armário, ou o que quer que ele fosse, ainda estava encolhido quando os policiais começaram a recuar da porta do escritório. Ninguém sabia exatamente o que fazer com ele. Não falava, não se movia. Só repetia aquela frase. Ele ainda está aqui. A voz saía arranhada, como se as cordas vocais estivessem enferrujadas. Quando um dos paramédicos tentou encostar nele, ele simplesmente se calou e passou a tremer. E naquele exato momento, uma lâmpada do corredor estourou. Ninguém falou nada, mas todos se entreolharam. O som do vidro caindo no chão ecoou mais do que deveria, como um aviso. O perito mais experiente se virou devagar para mim. O senhor mencionou um porão? Eu assenti com a cabeça. Porta atrás da lavanderia. Josh nunca usava. Ele sempre disse que era úmido demais lá embaixo, que tinha cheiro de terra molhada e que as tábuas rangiam até quando ninguém pisava. Tem chave? Não precisa. A maçaneta estava travada por dentro com um pino. Mas o pino era frouxo. Ele franziu o senho. Foi o que encontramos. A porta entreaberta. A policial se aproximou de mim e disse: Senhor Eduardo,
A gente vai precisar descer. Mas você não deve vir. Já foi além do que devia ver. Mas eu já tinha passado do ponto. Eu precisava entender. Porque agora tudo girava em torno daquele porão. Ethan trancado dentro do próprio quarto com marcas nos pulsos e olhos vazios. O menino do armário, escondido como um segredo vivo. A ausência de Josh. O sumiço de Megan. E aquele som que ouvíamos desde o início. O arrastar surdo de algo pesado embaixo de tudo. O silêncio já não era suficiente. Era preciso abrir. Entrar. Olhar nos olhos do que estava lá. Descemos juntos, com cuidado. Os policiais à frente. Eu e um perito atrás. A porta do porão estava semiaberta, como uma boca que se recusa a engolir. A maçaneta estava girada para dentro como se alguém tivesse saído. Ou entrado. O cheiro era forte. Mofo, madeira podre e algo mais. Algo mais animal. Ou antigo. Quando os policiais abriram a porta por completo, a escuridão parecia mais densa do que o normal. Não era apenas ausência de luz. Era negação. Era como se o espaço em si recusasse ser visto. As lanternas foram acionadas. O feixe de luz dançava pelas paredes de concreto cru, pelos degraus manchados, pelas prateleiras com objetos cobertos por panos. E o som. Arrastar. Parar. Arrastar. Como se algo, ou alguém, estivesse ciente da nossa presença. Descemos os degraus lentamente. O porão não era grande, mas cada passo criava a sensação de que o espaço se estendia mais do que deveria. Como se o fundo estivesse sempre 2 metros além do último degrau. Foi então que vimos. Havia um colchão no chão. Sujo, encharcado. Ao lado, um balde com água parada, uma corda solta no canto. E desenhos. Desenhos infantis colados na parede. Alguns feitos com giz, outros com carvão. Figuras humanas sem rosto. Casas em chamas. Uma cama com olhos de baixo. E no centro de todos uma figura enorme, disforme, com braços longos demais e pés que desapareciam no chão, sem boca, mas com olhos ovais, negros. Acima dele, em letras infantis, mas trêmulas, lia-se: "Ele desceu primeiro, e eu não posso subir." Os policiais congelaram. Um deles aproximou-se dos desenhos, tirando fotos em sequência. O outro encontrou um gravador portátil, antigo, daqueles que se usavam em entrevistas. Ligou, e um chiado surgiu. Fraco, mas havia som e voz. Dia 7. Ele me fez descer. Disse que era castigo. Disse que se eu saísse, o Ethan ia desaparecer. Megan tentou abrir a porta, mas ele trancou por fora. Ela chorou, mas depois parou de fazer barulho. Chiado. Dia 9. Eu ouço o Ethan andar no andar de cima. Às vezes ele chama por mim, mas eu não posso responder. Ele está ouvindo. Sempre está. Até quando ninguém fala. Ele está dentro da casa agora. Chiado. Dia 11. Megan não está mais aqui. Ela saiu. Ou sumiu. Eu não sei. Mas a cama do Ethan arranha sozinha à noite. E ele desceu ontem. Eu vi ele parado na escada. Sem piscar. Sem rosto. Como se estivesse usando o corpo do meu filho. O agente parou a gravação. Olhou para mim. E não disse nada. Mas não precisava. O que quer que estivesse naquela casa, se era psicológico, se era crime, se era algo além disso, havia tomado forma. E nós estávamos agora dentro da garganta do que Josh tentou esconder. Foi então que algo bateu no andar de cima. 3 pancadas secas. E em seguida, o som do que parecia um objeto rolando. Até parar no topo da escada do porão. Todos olharam para cima. Uma lanterna tremulou. E então, a voz. Vinda de cima. Fina. Masculina. Mas errada. Como se alguém estivesse testando como falar em voz humana pela primeira vez. Ele desceu. Agora vocês sobem? O policial apontou a arma. Tem alguém aí? Silêncio. Depois, o som de uma risada baixa. Mas não vinda da garganta. Vinda de dentro da parede. E então, tudo apagou. Lanternas. Luzes. Vozes. A casa mergulhou num breu absoluto. E o silêncio, mais uma vez, sorriu. O breu nos envolveu como uma língua quente, áspera e viva. As lanternas falharam todas ao mesmo tempo. Não houve estalo, não houve queda de energia geral.
Foi algo seletivo, intencional, uma decisão que não partiu de nós. No instante em que as luzes se apagaram, o ar dentro do porão pareceu se contrair. Não era apenas escuridão, era pressão. Como se o próprio espaço estivesse respirando, e agora prendesse o fôlego. Por alguns segundos ninguém falou. O som mais alto era o da minha própria respiração, ofegante e descompassada, tentando se manter em silêncio por puro instinto. A policial ao meu lado tentava reiniciar a lanterna, apertando o botão repetidamente. Nada. O policial mais velho falava baixo no rádio preso ao ombro, mas só ouvia chiado em resposta. O agente mais jovem caminhou às cegas até a escada e gritou, numa tentativa desesperada de romper o vazio. Central, aqui é a unidade 14. Perdemos energia no interior da residência. Solicitamos reforço imediato. Repito, reforço imediato. Situação atípica. Nenhuma resposta. Então o primeiro som veio de cima. Algo leve, um passo. Mas não um passo normal. Era como se alguém caminhasse com os calcanhares. Seco, rígido. Primeiro um, depois outro. Lentos, deliberados. A madeira do andar superior estalava a cada passada, como se estivesse cedendo sob um peso que não combinava com corpo algum. A policial ergueu a mão pedindo silêncio, mesmo sabendo que ninguém ali ousaria dizer uma palavra. E então, como se as próprias paredes respondessem à nossa presença, a voz veio, baixa, próxima, demais. O silêncio era um pacto. Quem quebrou, deve ficar. O agente junto à escada engatilhou a arma. A policial me puxou de leve pela camisa, como quem tenta proteger um sobrevivente num campo minado. E então o quebrou-se de vez. O trinco da porta do porão, no topo da escada, bateu com violência. 3 vezes. Não como alguém tentando entrar, mas como algo testando se havia algo prendendo do lado de dentro. Em seguida, silêncio. Mais espesso, mais denso. Uma ausência de som que fazia zunir os tímpanos, como se cada um de nós estivesse enterrado debaixo de metros de terra. E então, um novo ruído. O som de um segundo veículo. Um motor. Lanternas externas. Passos no quintal. A nova equipe chegou. Quando os reforços entraram na casa, foi como abrir uma fenda no próprio tempo. As luzes das lanternas deles funcionavam normalmente. A casa lá em cima estava iluminada. A porta do porão, antes trancada por dentro, agora estava apenas encostada. Um dos novos agentes desceu, surpreso ao nos encontrar estáticos. Por que vocês não responderam? Estamos tentando contato há 15 minutos. A casa está normal. Lá em cima está tudo. Ele parou, sentiu o cheiro. O mesmo cheiro que nos acompanhava desde a sala. Terra úmida, pano mofado, suor frio. Que porra é essa? Os policiais originais subiram primeiro checando tudo. O menino que estava no armário havia desaparecido. O colchão molhado em que Ethan foi encontrado ainda estava no quarto, mas agora com novos arranhões na madeira ao lado, como se unhas minúsculas tivessem tentado cavar a parede. O rádio voltou a funcionar. As lanternas voltaram a responder. Tudo parecia ter sido reiniciado por alguma força que nos queria lá dentro. Só até um certo ponto. Foi isso o tempo todo, disse um dos peritos. Ela não queria ser vista, só ouvida. A equipe inteira passou a trabalhar em silêncio, com o tipo de cuidado que se vê em funerais. Os cômodos foram lacrados com fita preta. As imagens foram todas recolhidas. Os arquivos do computador copiados. Mas o pior era que nada, absolutamente nada, explicava o que vimos no porão. Nem o menino, nem os desenhos, nem a voz. Quando os reforços interrogaram os vizinhos, soubemos que ninguém via Josh há quase 2 semanas. Megan foi vista saindo com malas 4 dias antes da minha chegada. Ethan não apareceu na escola nos últimos 8 dias. E à exceção de uma entrega de supermercado, feita e deixada na porta, sem resposta, ninguém, absolutamente ninguém, havia entrado naquela casa. Os relatórios preliminares diziam que o menino no armário provavelmente se tratava de outro menor, mas nenhum cadastro ou boletim de desaparecimento batia com sua descrição. E mesmo quando as autoridades tentaram fazer um retrato falado dele, usando o que conseguimos observar, os traços eram imprecisos. Ele parecia outra coisa com a luz acesa.
disse um dos agentes, e outra completamente diferente com a luz apagada. No hospital, Ethan foi estabilizado. Os médicos disseram que ele estava em estado de choque, mas que, fisicamente, não havia sinais de agressão. As marcas nos pulsos e tornozelos poderiam ser tanto de contenção como de autoimposição, como se ele mesmo tivesse se prendido. Mas ninguém arriscava uma conclusão. Quando fui visitá-lo, ele estava no quarto 209, cercado por brinquedos novos e 2 enfermeiros. Me reconheceu, mas não sorriu. Pegou minha mão e escreveu com o dedo na minha palma. Não era o papai. Pedi para ele repetir. Ele apenas balançou a cabeça. Depois apontou para a janela e sussurrou. Ele olhava por ali, todas as noites. Chamei a enfermeira, pedi que puxassem as cortinas. Não havia nada lá fora. Apenas a rua calma e a copa das árvores balançando com o vento. Mas quando me virei para sair, percebi que Ethan havia desenhado algo no vidro embaçado com o próprio dedo. Um rosto, grande, sem boca, e olhos fundos. No dia seguinte, a casa foi isolada. Um aviso oficial de interdição foi colado na porta. Mas à noite, a vizinha do lado direito ligou para a delegacia. Disse que a luz do porão estava acesa novamente. E que alguém, ou algo, estava parado à janela do quarto do Ethan. O mesmo quarto onde ele nunca mais voltou. Voltar àquela casa foi uma decisão que não tomei com a cabeça. Foi o tipo de coisa que o corpo decide sozinho. Eu não queria voltar. Tinha jurado que não pisaria ali outra vez. Mas quando recebi a ligação do policial responsável, o mesmo que acompanhou a operação desde o começo, algo no tom da voz dele me disse que aquilo não era apenas um pedido. Era um chamado. Precisamos que o senhor venha ver uma coisa. Encontramos algo sob a cama. Algo que só o senhor pode confirmar. Sob a cama. A mesma. O quarto do Ethan havia sido lacrado, periciado, fotografado por todos os ângulos. Mas agora eles queriam que eu voltasse. Não para identificar um corpo, mas uma memória, ou um fragmento dela. Cheguei à casa pouco antes das 6 da tarde. A luz natural já se escondia atrás das nuvens grossas de setembro, e o céu parecia do mesmo cinza pálido que tingia as paredes da sala quando entrei pela primeira vez. A casa agora estava vazia de móveis. Um eco envolvia tudo. Era como caminhar dentro de um lugar que só existia na lembrança. O cheiro de madeira úmida persistia, mesmo após dias de janelas abertas e purificadores de ar. A policial que me recebeu não sorriu. Não disse palavras gentis. Apenas me levou escada acima. Passamos pela porta do escritório, agora trancada por fora com uma corrente dupla. Eu a olhei por reflexo. Quase esperei ouvir a respiração abafada do menino do armário. Mas não havia nada. Nem sinal dele desde aquela noite. Nenhum hospital registrou sua entrada. Nenhuma câmera o filmou saindo da casa. Ele simplesmente deixou de estar. No quarto do Ethan, as paredes haviam sido raspadas. As marcas dos desenhos a carvão apagadas com tinta branca. O abajur já não tremia. A cama estava de lado, encostada contra a parede. E no centro do piso de madeira, havia um retângulo marcado com fita azul. Um dos peritos me entregou uma fotografia. Era do colchão, mas não o que eu tinha visto. Era a parte de baixo dele, virada para o chão. E ali, costurada por dentro do tecido, estava uma abertura, um rasgo camuflado com linha da mesma cor do tecido. E dentro dele, eles encontraram uma caixa. A policial apontou para a caixa agora colocada sobre uma mesa improvisada. Era pequena, de madeira escura, e estava fechada com uma trava simples, sem cadeado. Ela me estendeu um par de luvas. Por protocolo, disse. Eu vesti. Abri a caixa. O primeiro item foi uma foto. Eu reconheci de imediato. Era Josh, com Ethan no colo, tirada no Natal retrasado. Megan estava ao lado, mas o rosto dela havia sido riscado com caneta preta. A mão que riscou não foi rápida. Os traços eram lentos, cuidadosos, quase reverentes, como se o ato de apagar fosse mais importante do que a raiva por trás dele. O segundo item era um bilhete, escrito à mão em letra trêmula, mas reconhecível. Era do Josh. Pai, se você está lendo isso, é porque alguma coisa deu errado. Me desculpa. Eu tentei manter isso aqui dentro. Tentei manter ele comigo.
Achei que podia controlar. Achei que era só a minha cabeça. Mas não era. Ele começou a falar comigo à noite. Depois começou a usar a voz do Ethan. Dizia que precisava de silêncio. Que a Megan fazia barulho demais. Eu tranquei ela no escritório. Só por uns dias. Mas ele disse que isso não era suficiente. Ele queria o Ethan também. E eu deixei. Ele vive debaixo da cama. Mas não do Ethan. Da minha. Por isso troquei os colchões. Por isso comecei a dormir lá embaixo. Eu fiz o que ele mandou. Mas cada vez ele pedia mais. Agora acho que já não sou eu quem decide mais nada. Quando você vier aqui, se vier, não fale com ele. Não ouça. E pelo amor de Deus, não levante o colchão. Eu fiquei ali, parado, encarando o papel como se ele fosse me engolir. A policial se aproximou, colocou a mão no meu ombro. O senhor quer sentar? Mas eu já estava sentado. Por dentro. Minhas pernas continuavam de pé, mas a alma afundava. Vocês levantaram o colchão? Perguntei. Ela hesitou. Depois assentiu. E então? Silêncio. O perito respondeu por ela. O colchão do quarto do casal foi encontrado no porão. Josh o levou para lá, talvez para obedecer alguma instrução delirante. Ou para esconder. Quando levantamos, ele estava vazio. Mas havia marcas. Que tipo de marcas? Ele puxou uma segunda foto. Era difícil de interpretar à primeira vista. Um fundo de tecido escuro. Linhas arranhadas. Mas ao olhar mais de perto percebi. Dedos. Vários. Como se mãos minúsculas tivessem tentado rasgar o tecido por dentro. Algumas marcas eram de unhas. Outras pareciam dentes. E no centro, uma inscrição costurada à mão, com linha vermelha, feita do lado de dentro. Ele não é meu filho. Engoli seco. Onde está Josh? A policial apenas balançou a cabeça. Oficialmente desaparecido. Olhei de novo para o bilhete, para as palavras trêmulas, para o arrependimento que transbordava entre as linhas. E de repente tudo ficou claro. Josh não fugiu. Ele não abandonou. Ele se entregou. Ao medo. Aquilo que tomou conta da casa. Ou pior. Talvez ele esteja aqui ainda. Mas não com o próprio rosto. A policial me acompanhou até a saída. Quando cheguei à porta, parei. Olhei para cima, para a janela do quarto do Ethan. A cortina estava aberta. A luz apagada. E por um instante, só tive a certeza de que vi algo se mover. Não uma pessoa. Não uma sombra. Mas a forma exata da ausência. 2 semanas após minha última visita à casa, recebi uma ligação da delegacia. Era o detetive responsável pelo caso, voz gasta, mas agora sem hesitação. O menino começou a falar. Foram essas palavras, secas e diretas, que me fizeram largar a xícara de chá ainda pela metade, calçar os sapatos com as mãos tremendo e caminhar até o hospital como se eu estivesse prestes a ouvir uma sentença. Desde aquela noite, desde aquele bilhete dentro da caixa de madeira, eu sabia que a verdade que esperávamos não viria de relatórios forenses nem de impressões digitais. Ela viria da única testemunha que restava, Ethan. Cheguei ao hospital às 15h18. Enfermaria pediátrica, quarto 209. A mesma janela de onde ele desenhara o rosto sem boca. O mesmo corredor branco demais, limpo demais, calado demais. A enfermeira me reconheceu. Assentiu. Ele falou coisas difíceis, Sr. Eduardo. Mas falou. Então ela disse, quase como quem alerta alguém prestes a pisar num campo minado. Ele não fala como uma criança. Quando entrei no quarto, encontrei Ethan sentado na cama, as pernas cobertas, o olhar fixo na TV desligada. As luzes do teto estavam acesas, mas a janela deixava entrar um raio de sol pálido, inclinado sobre o chão branco como um dedo apontando para o centro do quarto. O detetive estava ao lado, com uma prancheta no colo. Nenhuma caneta. Eduardo, obrigado por vir. Ele pediu por você. Me aproximei devagar. Sentei na beirada da cama. Ethan não virou o rosto, mas esticou a mão até encostar a ponta dos dedos na minha. Aquilo por si só já valia mais do que qualquer palavra. Depois de alguns segundos em silêncio, ele finalmente falou. A voz saiu mais grave do que eu lembrava, mais pausada, como se ele estivesse recitando algo decorado há muito tempo. Ele não gostava de barulho. O detetive apenas anotou com os olhos.
Eu fiquei imóvel. Ethan continuou. Ele disse que o som machuca, que gritar faz a gente perder partes do corpo. Fez uma pausa. Olhou pela janela. Depois voltou. Um dia a mamãe gritou com o papai. Ele ficou triste. Foi dormir no chão. Depois ele desceu. Ficou lá embaixo por dias. Voltou diferente. Como diferente, Ethan? Perguntei. Ele me olhou nos olhos pela primeira vez. Um olhar seco. Sem raiva. Sem medo. Só a exaustão de quem viu o mundo mudar de forma por baixo da própria cama. Ele falava como se estivesse com outra boca. Silêncio. O detetive trocou um olhar comigo, mas nada foi dito. Ethan continuou. Ele me disse que a gente ia jogar um jogo, de esconder. Mas não era para eu ganhar. Era para eu aprender a ficar quieto. Ele dizia que ficar quieto é ficar seguro. Que quem faz barulho, vira outra coisa. A enfermeira entrou nesse momento, como se tivesse sentido que precisávamos de pausa. Trouxe água, trocou o soro, sorriu como só enfermeiras sabem fazer com crianças traumatizadas. Ethan não reagiu. Quando ela saiu, ele olhou para mim e disse: "O que tem embaixo da cama não é um lugar, é uma pessoa." Ou era. A frase se pendurou no ar como uma lâmina. "E ela ainda está com fome." O detetive interrompeu com cuidado. "Ethan, você sabe onde está o seu pai?" O menino demorou, depois sussurrou. "Ele não saiu. Ele só tirou a pele dele e deixou o resto. Agora ele é igual ao que vive lá embaixo." Fez um gesto circular com os dedos, como quem desenha um buraco no ar. "Eles trocam de corpo quando a gente dorme, quando a gente grita." Fechou os olhos. Murmurou. Ele disse que ia usar minha cara para brincar de família de novo. Eu me levantei. Saí do quarto antes que minhas pernas falhassem de vez. No corredor, respirei fundo, encostei a cabeça na parede fria e pedi a Deus, em silêncio, que fosse tudo uma fantasia de uma mente frágil, traumatizada. Mas eu sabia. Sabia porque eu também ouvi a voz. Também senti o cheiro. Também vi o movimento sob a cama. E foi ali, encostado na parede branca do hospital, que o detetive me disse que os laudos forenses da casa estavam prontos. Que o porão tinha sido reformado há menos de 3 meses. Mas não por fora. Por dentro. Que o forro sob o colchão do quarto de casal estava duplo. Que encontraram fios de cabelo costurados dentro da espuma. E que os arquivos do computador de Josh tinham data de edição recente, mas nenhuma atividade online desde 15 dias antes do meu primeiro chamado à polícia. Como se alguém usasse o computador, mas o dono já não estivesse mais ali. E então ele me mostrou uma última coisa. Um fragmento de gravação. Áudio corrompido. Apenas alguns segundos. A voz do Josh. Ou o que restou dela. Você não pode enterrar o que se move. E ele se move, mesmo no silêncio. Na semana seguinte, o quarto do Ethan foi lacrado. A polícia decidiu que o menino precisava ser transferido para outro hospital, em outra cidade. Por segurança, diziam, mas eu sabia. Era porque os enfermeiros começaram a relatar que ele falava com alguém debaixo da cama, mesmo nos quartos onde só havia colchões sobre bases de aço. E mais, algumas enfermeiras diziam que viam pegadas de terra molhada ao redor da cama pela manhã. O hospital encerrou a ala inteira. Transferência imediata. Prontuários trancados. Nenhum novo paciente aceito no corredor 200. E eu fiquei com o silêncio. E com a certeza de que o que quer que tenha se abrigado na sombra da nossa casa não foi embora. Faz 59 dias desde que a casa foi lacrada. 59 dias desde que Ethan foi transferido para uma ala psiquiátrica infantil em outro estado, sob sigilo total. Desde então, cada manhã minha começa com o mesmo ritual. Acordo antes do sol, preparo um café amargo demais para um estômago vazio e caminho até a janela da cozinha. De lá, olho para o quintal que nunca teve balanço, para o portão que agora range mesmo fechado, e para o silêncio, esse velho conhecido, que voltou a habitar minha vida. Mas não é mais o mesmo silêncio. Antes, ele era solidão. Agora, é presença. Há um tipo de vazio que pesa mais do que a matéria. Um tipo de ausência que ocupa mais espaço do que qualquer corpo. Desde que deixei aquela casa pela última vez, não houve um único dia em que não me peguei olhando debaixo da minha própria cama. No começo era puro medo. Depois virou hábito. Hoje é quase um pacto. Porque eu entendi. O que estava naquela casa não se prende a paredes. Ele se prende a gestos.
Há palavras não ditas. Há pactos que fazemos com o medo. A última vez que falei com Ethan foi há 3 semanas. A ligação durou menos de 2 minutos. Ele disse que estava com saudade, que a nova enfermeira deixava a luz acesa à noite e que isso fazia o mundo ficar mais longe. Eu perguntei se ele ainda via ele. Ele respondeu: só quando fecho os olhos. Então eu não fecho mais. A chamada caiu logo depois. O número foi desativado na semana seguinte. Tentei falar com o detetive. Não me retornou. Fui até a delegacia. O caso foi arquivado. Sem provas materiais, disseram. Josh ainda é considerado desaparecido. Megan também. Embora uma câmera de segurança em uma rodoviária tenha flagrado uma mulher parecida embarcando com uma mochila e um lenço no rosto, o bilhete que deixou no painel da casa era simples. Ele não me deixava dormir. Agora ele dorme para sempre. Eu só quero esquecer. Mas como esquecer? Como dormir sabendo que algo viveu debaixo da cama do seu neto por semanas, talvez meses? Como respirar sabendo que seu filho trancou a própria esposa num quarto e que talvez tenha deixado de ser ele mesmo muito antes de tudo? Como olhar para um colchão e não lembrar que há formas que não sangram, mas ainda assim deixam marcas que não cicatrizam? Eu vendi tudo. Meu carro, minha casa, os móveis. Comprei um trailer pequeno, deixei a cidade e hoje moro num camping afastado, perto de uma estrada sem nome. As noites aqui são frias, silenciosas e às vezes quietas demais. Às vezes, o vento bate sob a estrutura e faz a base tremer. Às vezes, o rádio do trailer liga sozinho. Uma estática breve e depois, nada. Mas o nada é pior do que qualquer som. Tentei escrever sobre tudo, para a polícia, para jornalistas, para a diocese da cidade. Ninguém quis ouvir. Os poucos que leram disseram que parecia ficção, mas há algo que não escrevi em nenhum relatório, algo que deixei só para mim. 15 dias depois do fechamento da casa, fui até lá, de madrugada. Estava chovendo. Levei uma lanterna, uma flor e o retrato do Ethan ainda com a risada limpa, antes daquilo tudo. Enfiei o pé num buraco no chão da sala, cortei o tornozelo, sentei no chão como um velho que perdeu tudo e chorei pela primeira vez. E quando me levantei para ir embora, ouvi, do andar de cima, do quarto dele, um arranhar, leve, persistente, como se unhas raspassem madeira com paciência. Não voltei mais. Desde então, carrego a certeza de que alguns espaços não podem ser limpos. Algumas presenças não podem ser exorcizadas. Elas se alimentam de silêncio, de promessas quebradas, de pais ausentes e mães esgotadas. Se alimentam da nossa incapacidade de olhar para o que cresce quando ninguém está vigiando. Ethan agora vive numa instituição. Recebo relatórios médicos com frequência. Ele dorme pouco, fala menos, mas desenha. Muitos dos desenhos são de camas, outras de portas fechadas. Mas um deles me assustou. Uma figura de paletó, sem rosto, agachada sob a cama de um hospital. Na parte de cima do papel, uma frase. O avô ouve também. Ele só finge que não. Dobrei o desenho com mãos tremendo e o queimei atrás do trailer. Não por medo, mas porque estava certo. Na noite seguinte, quando deitei, senti o colchão afundar por um instante, como se algo lá embaixo se esticasse num último sussurro de reconhecimento. Desde então, não durmo direito, mas também não corro. A verdade é que alguns de nós não escapam. Só aprendem a viver, em cima de alguma coisa que nunca para de respirar.